É, mais uma virada, talvez histórica? Histórica, né? Vamos usar essa palavra assim. Mais uma virada histórica para essa Copa do Mundo que é histórica também e faz a gente questionar se a gente realmente sabia o que era futebol, né? Olhando nossos times aqui e tal, alguns times que talvez pratiquem algo que chamam de futebol, mas nos deixam na dúvida. A Copa do Mundo vem para mostrar pra gente o que é realmente sofrer, o que é realmente futebol em sua essência, né? E essa Copa vem sendo mesmo a Copa dos protagonistas e nada mais justo, né, do que a Copa dos protagonistas ter de novo um dos seus principais protagonistas da temporada brilhando. E não seria nem justo, né, para a Copa do Mundo, para a Copa dos protagonistas, perder o seu grande jogador da temporada, Harry Kane, numa fase de 16 avos, né? Assim, o jogo da Inglaterra foi um negócio de louco, assim, né? A Inglaterra começa muito abaixo mesmo, bem mal, toma o gol no comecinho do jogo já, começa a sofrer. O Congo começa muito bem, né? O Congo começa bem, faz o gol, continua atacando, não arrega para a equipe da Inglaterra, né? Continua indo para cima, não se retranca igual muita gente achou que ia fazer desde o minuto zero, ainda mais com 1-0, mas mesmo assim a equipe do Congo não se retranca, continua jogando para frente, continua batendo de frente com a seleção da Inglaterra e ainda chega mais uma bola com a chance de fazer o 2-0 embaixo do gol, seu centroavante perde um gol praticamente feito, né? O Issa recebe uma bola embaixo do gol e chuta na trave. E aí, como já diria o nosso querido e amado Maestro Júnior, né? Tem que girar a faca. Se você não girar a faca, o seu oponente pode te matar. E foi o que aconteceu, né? A equipe do Congo, que vinha fazendo uma Copa muito boa, empata com Portugal, ganha do Uzbequistão e perde para a Colômbia por apenas 1-0, né? E eu digo apenas porque ninguém esperava que o Congo conseguisse talvez nem se classificar e consegue jogar bola de igual para igual com todo mundo do seu grupo. E contra a Inglaterra vinha fazendo isso de novo, né? Vinha jogando de igual para igual, era um jogo bem laicar no primeiro tempo. O Congo chegando no ataque várias vezes e a Inglaterra, o Congo atacando a Inglaterra pifando o jogo para fora e o Congo recebendo essa segunda bola e continuando atacando a Inglaterra e a Inglaterra jogando muito, algumas vezes no contra-ataque, né? Mas a seleção do Congo não girou a faca, não fez o que tinha que fazer, como diz o manual do futebol, e aí sofreu, né? Foi punido pelo grande jogador da temporada, talvez o Bola de Ouro, dependendo do decorrer da Copa, Harry Kane. São mais de 50 gols na temporada, mais de 60 participações de gol na temporada, é, gol todo jogo, mais de um gol por jogo de média, assim, é uma loucura o que fez o Harry Kane e o que continua fazendo o Harry Kane pela seleção da Inglaterra, pela seleção da Inglaterra nessa Copa do Mundo, né, cara? E nada mais justo do que o Kane garantir essa classificação, porque apesar do jogo dele não ser um jogo bom no primeiro tempo, o primeiro tempo do Kane ele estava muito sumido, né? Tocou pouco na bola, não veio buscar como ele sempre está acostumado a fazer, até na seleção inglesa, no Bayern de Munique, vir receber a bola no meio de campo, armar o jogo, fazer esse papel de 9 e de 10, porque o Bellingham estava como 10 e estava jogando muito bem o Bellingham no primeiro tempo. Foi o cara da Inglaterra, talvez até o cara do jogo, apesar de eu falar que o jogo estava de igual para igual, porque realmente estava, mas o Bellingham vinha jogando muito bem, vinha chamando o protagonismo, porque o Kane não estava, como eu já disse, não estava conseguindo jogar bem no primeiro tempo, e o protagonismo da Inglaterra ia para o Bellingham estava em todo lugar do campo, cabeceou duas bolas muito difíceis que o goleirão do Congo fez duas defesas que salvaram o Congo. O Rashford ainda teve uma bola que num cruzamento, acho que do Madueke rasteiro, que o Rashford chuta e o Wan-Bissaka embaixo do gol bloqueia o chute, né? Então no final do primeiro tempo esse gol da Inglaterra já estava se maturando, né? Já estava se desenhando esse gol da Inglaterra, por mais que o Congo conseguisse
se fechar muito bem, estava conseguindo se segurar muito bem, mas o gol estava matutando, estava lá, estava batendo, 3 chances, defesaças do goleiro, teve chute de fora da área também, que o goleiro fez boas defesas. Então, assim, o Congo estava conseguindo se defender, mas se naquela oportunidade talvez tivesse feito 2-0, a história seria outra. Talvez eu não ia estar falando aqui que o Harry Kane decidiu o jogo ou que a Inglaterra conseguiu passar do Congo. Talvez eu estivesse aqui falando que mais uma zebra teria acontecido nessa Copa do Mundo. Mas como o Issa e o Congo não conseguiram, né? A gente está aqui falando sobre como a Inglaterra virou o jogo sobre o Congo. E aí, falando mais tecnicamente, taticamente sobre o jogo, né? Como eu já disse, a Inglaterra bem abaixo no primeiro tempo, mas no finalzinho dando uma melhorada, o gol matutando. No intervalo, o Tuchel volta com o Saka e com o Gordon, que para mim tinham que ser titulares. O Rashford, tudo bem, o Gordon é tecnicamente titular, o Rashford começou jogando por causa de proposta de jogo mesmo, né? Porque se esperava um combo mais fechado e o Rashford talvez consiga abrir uma defesa mais fechada com mais capacidade do que o Gordon. Mas eu acho que eu, pelo menos, não vejo muito sentido do Madueke ser titular dessa seleção da Inglaterra. É um cara que tem uma característica de 1 contra 1, sim, mas no Arsenal, o Madueke ele é reserva do Saka e às vezes é reserva até do Trossard no outro lado. Então, para mim, não faz muito sentido. Tudo bem que o Tuchel ele é esse perfil de abdicar de grandes caras para o que ele acredita como jogo, como coletivo, né? Mas para mim não faz muito sentido o Madueke ser reserva para o Saka. Os dois entram e a Inglaterra também melhora. Os dois nas pontas conseguem também, de alguma forma, trazer mais liberdade para o Kane pelo meio. Né? O Kane começa a descer, começa a se movimentar com mais tranquilidade, não fica mais tão engessado lá entre os zagueiros e começa a ser realmente o Kane do Bayern, né? E para quem fala que o Kane ele é um 9, ele é um falso 9, um 9-10, ele é um 9 completo, né? Ele arma o jogo, ele finaliza e ele também cabeceia, né? O Harry Kane já tem 2 gols de cabeça nessa Copa, mais um gol de cabeça com uma jogada do Gordon que entrou, o dedo do técnico, e o outro gol também foi assistência do Gordon, mas foi um gol muito mais individual do Kane, uma bola achada que ele sai driblando fora da área e acha um golaço impressionante assim, e carimba a classificação da Inglaterra com a sua assinatura Harry Kane, né? Com o seu jeito Harry Kane de jogar futebol e o seu jeito Harry Kane de ser, porque eu acho que o Kane vem trazendo um pouco também dessa casca para a Inglaterra, né? Junto com ele mesmo, porque ele era um cara que era muito tratado como não pipoqueiro, mas o cara sem títulos, porque jogava muito no Tottenham. Ele chega no Bayern e a primeira temporada do Bayern já é sem título nenhum, então já vem as pessoas com essa mística, com essa conspiração em volta do Kane, né? E não tem como falar que elas estão erradas, porque ele chega na primeira temporada e o Bayern que já começa as competições meio campeão, não é campeão com um time histórico do Bayer Leverkusen levando o título da Bundesliga, né? Mas aí na segunda temporada do Kane, ele conquista seu primeiro título e jogando muito, temporada de bola de ouro, ganha a Bundesliga com rodadas e rodadas de antecedência, volta ao normal, chega numa semifinal de Champions, também jogando muito, mas encontra um PSG que é mais para frente o campeão da Champions League e um PSG que é um time espetacular, não que o Bayern de Munique não seja, mas não é nenhum pecado perder para o PSG numa semifinal de Champions, né? Ainda mais com aquele jogaço que foi aquele jogo da ida, aquele 5-4. Então, assim, o Kane com essas eliminações, também com a Copa de 2022, em que ele mesmo perde o pênalti da eliminação, entre aspas, da Inglaterra para a França nas quartas de final, ele também ganha essa casca junto com a Inglaterra, né? E ele também parece que ele olha para aquele jogo e fala: não, a gente não vai ser eliminado de novo, pelo menos não agora, não nos 16 avos de final, não na temporada da minha vida, não contra o Congo, que é um time bem mais fraco que o nosso. E aí ele realmente lembra de quem ele é, de tudo que ele fez na temporada e volta a ser o grande Harry Kane, né? Outro cara que a gente precisa falar também é o Bellingham, como eu já disse, como o Bellingham muda ao jogar pela seleção da Inglaterra, né, cara? Mentira, antes de eu falar do Bellingham, eu vou só trazer aqui a discussão, né?
que as pessoas estavam trazendo depois desse jogo do Kane, já traziam um pouco antes, mas principalmente depois desse jogo do Kane, que é que o Kane ele é o principal 9 pós-Ronaldo, né? Tem muita gente que fala que ele é o melhor 9 pós-Ronaldo, que ele já é melhor que Suárez, que ele já é melhor que Lewandowski, que ele já é melhor que Benzema. E é uma discussão que gera muito debate, eu acho que nada é unânime aí, não tem como a gente cravar, eu acho que o Kane é melhor que Suárez e Benzema, ou que o Kane é melhor que Lewandowski, enfim, ou que esses caras são melhores que o Kane, porque é um nível muito alto, é muito disputado. Eu acho que para o Kane ainda ser melhor do que um Benzema, por exemplo, ou que o Suárez, ele tem que ganhar um título de grande expressão, porque ele ainda não tem. Tudo bem que ele jogava no Tottenham, eu entendo isso, tudo bem, mas eu acho que, e é óbvio que vai ter gente que vai falar melhor não leva em conta títulos, mas eu acho que os títulos eles coroam as grandes atuações de personagens durante uma certa temporada. Então, eu acho que o Benzema, por exemplo, ele nem entrava nessa briga direito é, com Suárez e Lewandowski, por exemplo, antes daquela temporada de 2022 espetacular que ele fez, né, 21-22, que ele foi o Bola de Ouro, porque foi ali que ele assumiu o protagonismo pela primeira vez e mostrou quem era o Benzema para o mundo, porque o Benzema era muito ofuscado pelo Cristiano Ronaldo. Então ele faz aquela temporada espetacular de Bola de Ouro assim unânime e se entra nessa briga e talvez ultrapasse, por exemplo, alguns outros caras, né? O Lewandowski também tem bola de ouro, e o único que não tem bola de ouro dentre esses três, por exemplo, é o Suárez. Mas o Suárez, ele é um negócio, um assombro, assim, o que ele fez, principalmente pelo Barcelona na época do MSN. Ele tecnicamente é muito, muito, muito privilegiado, tal qual o Kane. E acho que o Kane ele já vem entrando nessa briga e talvez entre ainda mais e consequentemente passe esses caras com uma eventual bola de ouro que não se sabe se ele vai conseguir porque o melhor ano da vida dele é ano de Copa. Então, o que vai decidir no final a bola de ouro vai ser a Copa do Mundo e vai ser a Copa do Mundo. Então, a gente vai ter que esperar o fim desse torneio para falar sobre bola de ouro realmente, né? Mas apesar de tudo, o Kane ele tá na briga sim, ele tá muito na disputa dentre com esses caras sim. Talvez seja o melhor, mas eu ainda prefiro o Luizito Soares, por exemplo. Mas bem pouco, tá, gente? Porque o Kane ele vem mostrando pro mundo o que ele é, porque ninguém via muito o que ele fazia no Tottenham, que já era isso. Mas talvez em uma expressão um pouco menor, num time um pouco de expressão menor, né? E acho que para ele se igualar, por exemplo, ao Suárez, ele tem que manter esse nível no Bayern de Munique, que é um time maior, disputando por grandes coisas por mais tempo, porque a segunda temporada dele só nessa alta espetacular. Igual as pessoas já estão alçando. Eu sou muito fã do Olise, tá? Mas tem gente alçando ele já num patamar que ele ainda não tá, por essa temporada que ele fez, que ainda é uma temporada só, gente. Então a gente tem que ter calma, porque existem jogadores que jogam apenas uma temporada bem e depois caem de produção. Então eu acho que a gente tem que esperar um pouco o Kane manter esse nível por mais 1 ou 2 anos e aí a gente pode sim falar que ele é o melhor pós-Ronaldo, etc, etc. Mas o Benzema, por exemplo, jogou num nível bizarro por muitos anos, o Lewandowski jogou num nível espetacular por muitos anos, o Suárez jogou num nível espetacular por muitos anos. O Suárez, mesmo depois de sair do Barcelona, que é um time de maior expressão, foi pro Atlético de Madrid e foi campeão da La Liga em cima de Barcelona e é, e Real Madrid, né? O Suárez ganhou chuteira de ouro com o Messi e Cristiano Ronaldo na La Liga. Então é assim, é uma loucura e acho que sim, o Kane vai brigar, óbvio, e daqui a pouco ele talvez ultrapasse esses caras, porque ele ainda tem mais alguns anos, e a gente tem que abrir o olho para Harry Kane, né? E por essa Inglaterra, porque se a gente for pegar essa Inglaterra numas quartas de final, vai dar mais trabalho do que a gente imaginava, porque tudo bem, a gente ainda fala que essa Inglaterra é um time meio desorganizado, é um time meio zoneado, um time sem casca, mas essas viradas que acontecem principalmente com esse cara que é talvez o melhor do mundo hoje aparecendo, preocupam a gente que é do Brasil, né? Porque caso eles passem do México, que vai ser jogo difícil sim, né? Contra o Congo já foi um jogo difícil e agora contra o México o jogo ainda vai ser na altitude, no Azteca, então o México tem sim grande chance de passar. Mas caso a gente pegue esse time nas quartas,
e a gente ainda tem que passar da Noruega para chegar nas quartas. A gente tem que abrir o olho principalmente pro Harry Kane, acho que isso não é novidade para ninguém, né? Mas a Inglaterra tem outros grandes nomes, né? Eles têm o Saka, tem o Bellingham, como eu falei aqui, tem o Elliot Anderson, que não é um cara de tanta grife, tanta vitrine, mas é um muito bom jogador. Tem o Declan Rice, que foi talvez o melhor jogador da Premier League na temporada passada. Tem o Gordon, que agora foi pro Barcelona, o Rashford, enfim, etc. É uma grande geração e a gente tem que abrir o olho para isso, né? Queria falar sobre isso, acho que sobre o jogo eu deixei tudo bem explicado. O Harry Kane botou a bola debaixo do braço e mostrou quem ele é, e acho que é isso que ele tem que fazer, principalmente nessa Copa onde tá todo mundo fazendo, né? Tá todo mundo pegando a bola dos grandes caras, estão todos pegando a bola e botando debaixo do braço. Talvez Cristiano Ronaldo ali deva um pouco, o Yamal deva um pouquinho, mas os outros grandes caras, como os franceses, o Vinícius Júnior, o Messi, estão todos fazendo. Então acho que o Kane tinha que fazer também para se igualar nessa Copa do Mundo, né? É isso, valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho de 16 minutos, mas como eu disse, hoje teriam dois vídeos. Vou deixar um vídeo por jogo, barra um jogo por vídeo, né? Porque não vou conseguir fazer vídeo de todos os jogos. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui.